Porque a partir de agora falaremos sobre insônia, falaremos sobre essa dificuldade de dormir que talvez hoje você tenha, dificuldade de ter um sono tranquilo, de ter um sono reparador, e é sobre isso que a gente vai falar agora. E para começar, uma pergunta aqui para você. Coloca aqui sim ou não, responde para mim sim ou não. Você acorda frequentemente à noite e aí tem dificuldades para voltar a dormir? Sim ou não? Coloca aqui para mim que eu quero saber se você tem essa dificuldade. E esse é um sintoma muito comum de quem tem insônia. É um sono picotado, é um sono muitas vezes intranquilo e depois que essa pessoa acorda, ela tem muita dificuldade para voltar a dormir. Deixa eu ver aqui algumas respostas. A Isabel, sim. Bom dia, Clarissa. Suzana também sim. Adeli, sim. A Edilane, sim. Muitas pessoas se identificando com isso, essa dificuldade de voltar a dormir depois de acordar no meio da noite. Quer ver outras coisas que para você pensar aí? Você é o tipo de pessoa que, por exemplo, se sente cansada de manhã, aquele cansaço, parece que você não dormiu nada, mesmo que você tenha dormido, mesmo que você não tenha acordado no meio do dia, no meio da noite, mas você se sente cansado, cansada. Esse também é um outro sintoma de insônia, porque a insônia tem a ver com um sono intranquilo. Uma característica da insônia, é claro, é você acordar, abrir os seus olhos e não voltar a dormir. Mas um sono intranquilo também é uma característica da insônia. O que gera para você cansaço físico, faz com que você precise muitas vezes tirar alguns cochilos durante o dia. A insônia é um distúrbio de sono. Insônia não é apenas você arregalar os olhos, ficar acordado e não dormir mais. É um distúrbio de sono. Tem como característica também a dificuldade para você adormecer. A dificuldade é uma dificuldade grande para você adormecer, para você relaxar. Então, entenda que a insônia, o que a gente vai tratar aqui, principalmente as causas emocionais, a insônia hoje ela é um grande problema para quem quer ter uma vida saudável. A falta de um sono reparador traz consequências muito ruins para a sua vida. Então, muitas vezes as pessoas com insônia, elas têm efeitos negativos durante o dia, como por exemplo, perda de foco. Muitas vezes ela não consegue se concentrar em coisas simples, em atividades que ela já fazia há muito tempo de uma maneira simples, ela não consegue. Alguém aqui se identifica com isso? Coloca eu aqui. Não consegue se concentrar em atividades muito simples. E a insônia, presta muita atenção agora, tem 3 estágios. Deixa eu ver aqui, a Clarice escreveu aqui. Bom dia, tadinho do meu marido. Ele tem essa insônia de ter dificuldade de voltar a dormir, se caso acorde de madrugada. Manda então essa live para ele, Clarissa. Manda essa live para ele porque vai ajudá-lo a entender. A Juliana está se identificando. Olha, existem 3 estágios da insônia e eu quero que você entenda, 3 fases diferentes. Existe a insônia transitória e essa, teoricamente, é a menos problemática. É aquela insônia que você tem, por exemplo, numa noite antes de um grande compromisso, de algo muito pontual. Por exemplo, você vai ter um aniversário importante para você vai ter uma atividade profissional, uma reunião que vai ser também extremamente desafiadora para você, é algo pontual. Então, é uma noite que o seu nível de ansiedade está maior do que o normal e faz com que você não durma bem. Então, essa insônia transitória, como eu disse, ela é a menos problemática. O ponto é, quando essa insônia transitória, ela se torna recorrente. E aí ela pode ir para o segundo estágio, que é uma insônia aguda. Insônia aguda. É aquela em que o seu corpo já está se acostumando
a acordar no meio da noite, a ter a dificuldade para dormir. E normalmente essa insônia aguda, ela tem relação com eventos traumáticos. Ela tem também relação com eventos de impacto emocional que você sofreu, como por exemplo a perda de um ente querido, uma doença que talvez você esteja convivendo. Isso faz com que essa insônia ela comece a quê? A ficar cada vez mais recorrente na sua vida. Tudo bem até aqui? Faz sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Só que quando você não trata a insônia no início dela, principalmente quando ela sai dessa insônia transitória e ela vai para essa insônia aguda, ela se torna o terceiro estágio, que é a insônia crônica. A insônia crônica, que é algo recorrente, assim, todos os dias você tem esse problema, você não consegue dormir direito, você não consegue adormecer, o seu sono é intranquilo, você acorda o tempo todo. E aqui, muitas pessoas, elas desistem de tratar a causa e aí elas, claro, querem resolver o problema e elas caem de cabeça nos remédios. E o perigo de você cair nos remédios é, primeiro, o vício. Você se torna viciada nesses remédios. E 2, não resolve nada. E 3, efeitos colaterais. Os remédios, muitos desses remédios que são para dormir, trazem efeitos colaterais. Você acaba ganhando uma facilidade maior para adquirir peso, por exemplo. Você começa a ter problemas articulares. São alguns dos efeitos colaterais que esses remédios para dormir traz. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Bom dia, Clóvis, seja muito bem-vindo. A Deli também fez sentido. Vanessa, seja bem-vinda. A Marta Gontijo. A Tuca, bom dia. A gente está falando aqui sobre insônia. Tudo bem? E aqui eu quero que você guarde essa frase aqui, que eu acho que ela é importante para você entender. Dormir mal é você encurtar a vida. É você ficar cada vez mais com a sua saúde vulnerável. Dormir mal faz com que a sua vida ela se torne mais curta. E aqui eu sei que a gente muitas vezes se acostumou a achar que dormir pouco... Deixa eu só fechar a janela aqui. Tem um barulho grande aqui. Muitas vezes você acredita que dormir pouco faz parte da vida, faz parte da tua rotina, que dormir pouco depois você vai compensar. Não existe. Essa compensação é uma mentira. É uma mentira. Não há como você compensar. Se hoje você dormiu 3 horas, o teu corpo vai pagar essa conta por essas 3 horas. Ah, Gata, mas amanhã eu vou dormir 10. São dias diferentes. O seu corpo, ele já foi prejudicado aqui. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Bom dia, Cris. Seja muito bem-vinda. A Juliana, qual estratégia? Calma, fica aqui comigo. Bom dia, Tati. Seja muito bem-vinda. O Júnior também. A gente vai chegar aí. Tá, Juliana, a gente vai chegar aí. Por quê? Porque existem, claro, algumas estratégias que eu posso falar aqui para você. Mas o que a gente vai conversar aqui hoje são sobre as causas emocionais, possíveis causas emocionais relacionadas à insônia. Uma dica que eu posso já dar para você é a seguinte: estabelecer uma rotina regular de sono, uma rotina. O que isso significa? Você precisa ter um horário para acordar todos os dias e você precisa ter um horário todos os dias para ir dormir. E ir dormir envolve um ritual. Escreva aqui, ritual, para você não esquecer. Por quê? Boa, Lisiane, comecei a ter insônia com a chegada da menopausa. Vamos falar disso daqui a pouquinho. Você precisa ter um horário para ir para sua cama. As pessoas acham primeiro que a hora de dormir é a hora que ela vai
para a cama e ela acha que vai apagar. E não. Por quê? Porque nós demoramos um tempo, o nosso cérebro demora um tempo para desligar. Então você precisa ter uma rotina, um ritual para que você possa dormir. Uma maldição que existe hoje, eu espero que você não faça isso, que é ir para a cama com o celular e ficar lá rodando, rodando, rodando. E você acha que está relaxando. Você não está relaxando. Você não está relaxando. As luzes ativam o teu cérebro, os sons, ou seja, o mundo ideal para você dormir é a hora que você está realmente cansada, você vai lá e se deita. Ou seja, você precisa de pelo menos 40 a 60 minutos para quê? Para o seu corpo começar a relaxar. E relaxar não é sendo estimulada. Faz sentido isso para você? Você ficar recebendo estímulos através do celular não vai tornar o seu corpo e principalmente o seu cérebro aptos para que você possa dormir, para ter uma boa noite. Então você precisa criar um ambiente também propício para o sono. O teu quarto, se ele tem estímulos como televisão, celular, vai ser muito mais difícil para você relaxar. Tudo bem? Faz sentido? Um outro ponto importante. O que você faz antes de dormir? Alimentação. Alimentação pesada, ela vai dificultar o teu sono. Porque primeiro que tem um tempo de digestão que o seu corpo precisa fazer para que você possa relaxar e dormir. Então, essas são algumas dicas que eu estou te dando aqui, que você pode fazer hoje, começar a fazer hoje. Que você deve, inclusive, especialmente, ter uma rotina. E aí você pode falar o seguinte: Gata, eu não consigo dormir cedo, ou eu não consigo dormir em tal horário. Você precisa fazer isso, e é fazer por você. Você não pode ficar reclamando, se vitimizando, sem ao menos tentar. E tentar não é uma vez. Tentar são várias vezes. Porque você está vivendo talvez anos sem nenhum ritual para você dormir e você quer que em uma noite você tenha o sono dos anjos. Não é assim que vai acontecer. Você precisa ter, e eu quero que você escreva essa palavra, disciplina. Você precisa ter disciplina para recuperar a qualidade do seu sono. Você precisa ter essa disciplina. Porque enquanto essa disciplina não existir, vai ser difícil para você se manter realmente relaxada para ter uma noite reparadora. E eu quero que você entenda o seguinte: tudo para nossa mente se trata de sobrevivência. Tudo se trata de sobrevivência. E ter energia é essencial para manter a sobrevivência. Porque lá atrás, se eu não tivesse energia para correr, por exemplo, de um predador, eu morria. Se eu não tivesse energia para ficar fingindo de morto enquanto o predador passava, por horas e horas e horas, eu morreria. Se eu não tivesse energia para correr o mais rápido possível do predador, eu morreria. Ou seja, energia é necessária para você fazer tudo. E se você pensar muito bem, presta atenção. A sua vida hoje, a nossa vida cotidiana, tem um gasto de energia muito maior do que dos nossos ancestrais, os nossos Homo sapiens, lá do passado. Por quê? Porque você está gastando energia o tempo todo. Por exemplo, olha só, você perdeu o foco agora há pouco. E por que você perdeu o foco agora há pouco? Por quê? Gasto de energia. A sua mente está começando a ouvir o que eu estou falando, e isso é gasto de energia. Você está raciocinando, você está criando contextos, você está ligando um ponto com o outro, e aí o que acontece? Gasto de energia. Pronto, a sua mente fala o seguinte: para de escutar, se desconcentra, desfoca, e aí você pega o celular e vai ver uma coisa prazerosa. Isso tudo é a tua mente te controlando para que você tenha energia, para que você sobreviva. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Esse gasto de energia excessivo que você tem hoje,
Se você não consegue repô-lo da maneira correta, e existem duas maneiras para você repor energia. A primeira é comida. Talvez hoje você coma demais porque você está dormindo menos. É por isso que você dorme pouco, você não repara o seu corpo, porque a segunda maneira é o sono. Você precisa dormir o suficiente para o seu corpo ele ter energia suficiente para um novo dia. Imagine o seu celular. Você, quando vai dormir, teoricamente, põe lá ele na tomada para ele carregar, certo? E quando você acorda, está lá 100% de bateria. Só que se você não carrega esse celular ao longo da noite, ele vai acordar, você vai acordar e ele vai estar com 30% de bateria. O que vai acontecer? Você vai usando esse celular e, sei lá, 10 horas da manhã, acabou a bateria. É a mesma coisa com você. Se você não dorme bem, você não vai ter 100% de energia. Sei lá, você vai acordar com 70% de energia. Se muito. Mas seremos otimistas aqui. Você acorda com 70% de energia. Aí você tem várias tarefas ao longo do dia. Você tem que pensar no teu trabalho, você tem que pensar no que você vai comer. Tudo isso é gasto de energia. Que roupa que você vai usar, arrumar os filhos para a escola, você tem várias decisões que você toma, vários pensamentos que entram na sua mente, estimulados pela internet, pelos celulares, pelas redes sociais. Tudo isso é gasto de energia. Aí quando chega meio-dia, você está com 5% de energia. Aí o que acontece? Você vai no quilão, no restaurante por quilo, perto do seu trabalho, e você come que nem um leão. Você come mais do que você precisa. Mas o teu corpo, a tua mente, que quer garantir a tua sobrevivência, dá o comando: coma, porque você precisa repor energia. Porque se você não tiver energia, você morre. Então, você come. Por isso que se você não olhar para isso, para essa questão da insônia, você está encurtando a sua vida. Faz sentido isso para você? Agora, coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você está entendendo isso. Agora, a pergunta que eu vou te fazer é talvez a mais importante desta manhã. Qual conflito emocional que te mantém em alerta? E aqui a gente precisa entender as causas. A gente precisa entender as causas emocionais que fazem você ter dificuldade para dormir. Como eu disse, existe um contexto atual de hábitos ruins, de falta de rotina, que sim, contribuem para você dormir mal. Porém, isso é apenas a consequência dos conflitos emocionais. Quer ver um exemplo? Você pode falar o seguinte para mim: ô gata, é fácil dizer por que eu não consigo dormir. Porque eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, porque eu tenho muitas tarefas para fazer. Alguém aqui se identifica com isso? Eu tenho muitas tarefas para fazer, eu tenho que cuidar de várias coisas, eu trabalho o dia inteiro, depois tenho que cuidar da casa, cuidar dos filhos, tem muita coisa na minha vida e claro que eu vou dormir pouco. Sim, mas isso é a consequência do quê? De um padrão. Escreva aqui, padrão. A Juliana, meu conflito emocional, ansiedade. Não, ansiedade é um sintoma. É um sintoma, você vai entender daqui a pouquinho, Juliana. Entenda que você, hoje, acumula várias tarefas, por exemplo, porque esse é um padrão que a sua mente entendeu, que garantiria a sua segurança. Porque hoje, se você faz várias coisas, é porque você talvez tenha dificuldade de dizer não. Alguém aqui se identifica com isso? E aí você só diz sim para todo mundo e você vai acumulando tarefas. Você talvez não tenha forças para pedir ajuda. E aí você não consegue, você precisa acumular essas tarefas
Ou seja, existem padrões criados ao longo da sua história que você talvez não olhe para eles como a causa dessa insônia que você tem. Por quê? Presta muita atenção agora. O que você está vivendo hoje, o seu contexto atual, e eu quero que você escreva essa palavra, é o gatilho. Escreva gatilho. O contexto atual que você está vivendo hoje é apenas o gatilho. É apenas o gatilho para sua mente te levar à causa. E nessa causa existe uma interpretação que a mente usa para te proteger. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um caso que eu atendi através da hipnoterapia, que talvez você se identifique. Contexto atual. Essa mulher tinha mais ou menos 45 anos e ela, já há algum tempo, estava acordando no meio da noite. E curiosamente, por volta de 1h30 e 2 horas da manhã. E depois ela não conseguia dormir. Então ela estava dormindo em média 3 horas, 3 horas e meia no máximo. E aí ela ficava rolando na cama. Aí vamos entender o contexto atual dessa mulher. Casada, com um marido muito boêmio, que muitas vezes chegava tarde de madrugada em casa e normalmente alcoolizado. Chegava alcoolizado. E quando ele chegava em casa, ele fazia barulho, enfim, fazia os barulhos que um bêbado faz no meio da madrugada. Ou seja, você pode falar o seguinte, gata, então ela acordava às 2 horas da manhã porque o marido chegava bêbado e fazia barulho, é isso? Não. Porque mesmo nos dias que o marido, boêmio, não saía às 2 horas da manhã, ela acordava. Por quê? Aí vamos à causa. Vamos entender a causa. E aí, através da hipnoterapia, a gente chegou à causa. Ela, quando criança, ela viveu uma situação muito parecida várias vezes. O pai, alcoólatra, chegava bêbado em casa. E quando ele chegava bêbado em casa, no meio da noite, no meio da madrugada, ele brigava muito com a mãe, inclusive com violência física. Muitas vezes, essa mãe pegava ela, na época criança, e os irmãos, e saía no meio da rua, porque o pai ficava extremamente agressivo. Extremamente agressivo. A mente guardou essa informação. E ela gera uma interpretação, que era homens bêbados chegando na madrugada vai gerar violência e você corre perigo. E aí o que acontecia? A mente guardou essa informação e isso se torna o quê? Um alerta. No contexto atual, isso se torna o quê? O que ela está vivia naquele momento com o marido bêbado, e o marido não era agressivo nem nada. Porém, a mente não quer saber. A mente não vai falar, não, peraí, vamos entender se o marido também é violento ou não. A informação é, homem bêbado chega em casa de madrugada. Gatilho. E aí o que acontece? Isso gerava naquela criança ansiedade. Será que papai hoje vai chegar bêbado? Será que papai hoje vai bater na mamãe? Será que a gente vai ter que sair correndo no meio da noite, procurando ajuda, procurando abrigo? Alerta ligado. Então o gatilho aciona a causa e a interpretação. Faz sentido isso para você? E aí eu quero que você guarde uma coisa. Existe um recurso, na verdade 3 recursos da natureza que nós temos que garante a nossa sobrevivência. Luta, fuga ou paralisia. São 3 recursos automáticos. E nesse caso da insônia, é você ficar em alerta. Então ficar em alerta ou para você lutar, ou para você fugir, ou para você paralisar. Faz sentido isso para você? Entenda que
muitas das insônias que eu já tratei através da hipnoterapia, elas têm como fundo, como contexto, as brigas que a sua criança viu na infância entre os pais, brigas com violência, sempre muito contexto do álcool, muito contexto do álcool, e que faz com que quando você hoje está vivendo um contexto semelhante, eu não estou dizendo igual, mas semelhante, é o gatilho para que a sua mente use aquela informação para te proteger. Então ela te deixa o quê? Em alerta para que caso você tenha que viver a mesma situação, você sobreviva. Corra o mais rápido possível para o meio da rua para buscar abrigo como a criança fazia. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então existem causas emocionais, existem conflitos emocionais que fazem com que você hoje sofra com noites mal dormidas. E aqui eu quero que você guarde isso. Todo sintoma tem uma causa. Escreva aqui para você não esquecer. Todo sintoma tem uma causa. Quer ver? Vou te contar uma outra história aqui. Mulher de cerca de 38 anos, casada, e ela estava com dificuldades para dormir, para adormecer. Então ela demorava muito tempo para adormecer e ainda assim acordava no meio da noite. Uma qualidade de sono péssima, péssima. Uma pessoa, eu lembro a primeira vez que ela chegou no consultório, dava para ver a falta de energia vital nela. Ela parecia uma morta-viva, sem exagero nenhum. Movimentos lentos, dava para ver assim, não tinha quase energia. Por quê? Não dormia. Dificuldade para dormir e um sono bem intranquilo. Contexto atual. Casamento ruim. Ela já sem nenhuma vontade de estar casada. Marido traía, relacionamento péssimo, relacionamento abusivo, tóxico. Esse era o contexto dela. E o marido frequentemente a procurava para ter relação. E muitas vezes, se não na maioria das vezes, ela não queria ter essa relação. Ela se sentia suja depois da relação, ela se sentia abusada, ela não queria ter essa relação. Só que também muitas vezes ela cedia para que ela tivesse um pouco de paz. Então quando o marido procurava, ela muitas vezes cedia e era forçada a fazer isso. Vamos à causa, através da hipnoterapia. Infelizmente, na causa a gente encontrou abuso na infância. Abuso na infância. E como era esse abuso? Foi um abuso recorrente, cerca de 2 anos, entre acho que 4 e 6 anos. O padrasto ia no meio da noite no quarto dela e abusava dessa criança. Gatilho, o que ela está vivendo hoje remete àquilo que ela viveu. Porque o seu cérebro, ele reconhece algo que já foi apresentado, algo que já lhe foi apresentado, algo que já aconteceu. E aí o que acontecia? O que estava acontecendo? Como essa causa, essa ferida, essa dor ainda estava aberta, a mente estava interpretando essa situação de agora como o abuso que aquela menina sofreu. Então, por isso a dificuldade de dormir. Porque se você, diante de um predador, dorme, a chance de você não sobreviver é grande. Faz sentido? Se eu dormir, você vai dormir, por exemplo, vamos imaginar que você caia hoje no meio de uma floresta, sem nenhuma saída, já é noite, ninguém vai conseguir te resgatar. E aí você começa a ouvir barulhos de um tigre, por exemplo.
Você consegue dormir tranquilo assim? Falar, nossa, deixa eu dormir aqui tranquilamente, ter a sua melhor noite de sono? Você vai ter? Responde aqui para mim, sim ou não. Provavelmente não. Você não vai conseguir dormir tranquila, porque a tua mente vai falar o seguinte, opa, fique em alerta, fique em alerta. Tem alguma coisa aí que pode gerar a sua morte. E era isso que a mente dessa mulher fazia. Via o marido como um possível predador. E aí o que acontece? Eu tenho que ficar em alerta, dificuldade para dormir. E também, durante a noite, eu não sei o que vai acontecer. A mente fala, opa, fique em alerta, fique em alerta, fique em alerta. Então entenda que existem muitas causas emocionais relacionadas à insônia que hoje você tem. E se você não tratar essas causas, se você não for na raiz dos problemas, você continua com essas interpretações, e isso, quando você está vivendo um contexto parecido, isso se torna o gatilho e você perde a sua qualidade de vida. Faz sentido isso para você? Eu vou falar um outro caso, eu não vou lembrar quem falou da menopausa aqui, mas também um outro caso recente, inclusive, que eu tratei com a hipnoterapia. Qual a relação da chegada da menopausa com a insônia? Prováveis causas emocionais, ok? O medo de perda de território. Porque se eu, mulher, entro na menopausa, teoricamente, eu não vou mais, teoricamente, ok? Teoricamente, eu não vou mais estar disponível sexualmente para o meu companheiro, ok? Isso teoricamente. E isso pode gerar uma insegurança. Nesse caso que eu tratei recentemente, o que acontecia? Essa pessoa tinha medo de ser abandonada pelo marido a partir do momento que ela entrou na menopausa. Por quê? Lá na infância dela, ela foi abandonada pela mãe. A mãe não conseguia estar presencialmente com ela. Ela ficava com várias pessoas. Ela não conseguia, a mãe não conseguia estar presente na vida dela. E aí, o gatilho, que é, estou na menopausa e talvez o meu marido vai me trocar por outra, vou ser abandonada. Opa, a mente reconhece, você já foi abandonado uma vez, você já teve essa dor. E aí, alerta. Você fica em alerta. E aí você fica, claro, ruminando pensamentos que são ruins, pensamentos enfraquecedores. Você acaba sendo controlada pelas suas emoções. Por isso que é necessário que você tenha, escreva aqui, blindagem emocional. Ter blindagem emocional é você ter o controle desses pensamentos enfraquecedores. Porque, a princípio, nesse caso que eu tratei, o marido não dava nenhuma evidência de que largaria a esposa porque ela entrou na menopausa. Nenhum indício. Não estou dizendo que isso não poderia acontecer ou que vai acontecer, mas naquele momento não havia nenhuma evidência de que isso poderia acontecer. Só que a mente, ela se antecipa, e muitas vezes de uma maneira errada. Ela se antecipou falando o seguinte, olha, ele vai te abandonar e você vai viver a dor do abandono como você viveu lá na tua infância. É por isso que você precisa fazer as pazes com a sua história. Você precisa entender a sua história. Você precisa, muitas vezes, compreender por que você tem um comportamento, um determinado comportamento, e você talvez não entenda que esse é um processo automático. É um processo automático. Então, o que você está vivendo hoje é apenas o gatilho, mas existe uma causa antes. E que muitas vezes a informação está aqui na mente subconsciente. Por exemplo, esse caso que eu te contei da mulher que era
de uma certa maneira forçada, a ter relação com o marido, essa causa que a gente achou do abuso, isso era uma interpretação existente na mente subconsciente. Conscientemente, ela não lembrava. E a mente, ela mente muitas vezes para te proteger. Alguém aqui, por exemplo, sempre quando alguém fala para mim assim, ô gata, eu não lembro de nada da minha infância. Alguém aqui é assim? Coloca eu aqui só para saber. Normalmente, quando essa pessoa fala isso para mim, me dá até um certo frio na barriga. Sabe por quê? Porque tem muita coisa escondida. Se você não lembra de nada da tua infância, tem alguma coisa que a sua mente está te protegendo. Ô gata, isso é uma regra? Não, não é uma regra. Mas eu vou te falar com a experiência de hipnoterapeuta que eu tenho. Milhares de atendimentos que eu já fiz. Quando a pessoa chega com esse discurso, é porque a mente está querendo te proteger. Ela não quer que você reviva essa dor. Só que, quando você não olha para essa dor, para essa ferida, você vai agir automaticamente. Como eu disse, nesse exemplo da menopausa que eu falei há pouco, o marido não trazia nenhuma evidência de que iria trocar essa mulher por conta da menopausa. Mas a mente não quer saber disso. Ela quer saber de garantir a sobrevivência. Então ela associa uma coisa com a outra. Então um recurso é te mantém acordado para vigiar o marido. Fica ali em alerta, porque vai que o marido vai embora e você vai ser abandonada. Você não pode deixar. Faz sentido isso para você? Então, para você que está aqui, algumas pessoas que estão aqui já fizeram, mas se você quiser uma sessão de avaliação gratuita para entender a sua história, escreve avaliação aqui, escreva avaliação, para que a gente faça essa avaliação, eu e você, para eu entender a sua história, tá bom? Isso tem um prazo determinado, provavelmente semana que vem a gente vai parar com isso, porque tem já uma demanda grande de pessoas, e eu tenho usado, obviamente, os meus tempos livres para ter essas conversas, são conversas bem profundas. Eu pergunto muitas coisas para entender e para te dar clareza sobre algo que talvez você não esteja enxergando. Então, como está aqui fixado, escreva avaliação e você ganha uma sessão de avaliação gratuita, preenchendo, claro, você tem que preencher um link que vai chegar no seu direct, no seu inbox aqui do Instagram. Tudo bem? Fez sentido isso que a gente conversou aqui hoje sobre a insônia? Talvez você e muitas pessoas responderam, né, que vivem um sono intranquilo, elas precisam olhar para essa causa. O contexto de hoje é o gatilho e, como eu disse também no começo, claro que você tem que fazer algumas coisas importantes para esse sono ser melhor, rituais, você não comer demais antes de dormir, tudo isso você pode começar a fazer hoje. Só que existem causas emocionais, conflitos emocionais que você precisa de ajuda para tratar. Tudo bem? A Heloíde, gata, no caso dessa mulher, foi depois de um tempo que ela não quis mais ter relação com ele? Sim, foi assim, ela já vinha num conflito dentro do casamento. E aí, claro, tem o desgaste, as coisas que foram acontecendo, mas o que começou a gerar essa insônia? No momento que ela já não queria mais ter a relação e o marido forçava. E aí era o gatilho para que ela pudesse se proteger, né? Para que a mente protegesse ela. Então, fico em alerta. Tudo bem? Faz sentido, Heloíde? Então, no momento que a gente fez a terapia, inclusive, depois que nós fizemos a terapia, ela, por exemplo, ela teve forças para se separar, para pedir o divórcio. Porque aí tem outras coisas envolvidas. Por ela ter sido abusada, por ter sofrido um abuso, ela não se sentia merecedora. A falta de merecimento é a pior crença que existe. Eu sempre falo isso, é a pior crença que existe. É você não se achar merecedora.
E quando você não se acha merecedora de algo, você aceita qualquer coisa. Então ela estava com muito medo de sair dessa relação porque ela não se achava merecedora, capaz de ter um outro relacionamento saudável. Então ela aceitava aquela situação. E claro que isso estava acabando com a saúde dela física, mental e emocional. Então depois que você resolve a questão do abuso, ou seja, a causa, você muda a crença. Agora ela sabe que ela é merecedora, que ela não precisa aceitar qualquer relacionamento ruim, porque o relacionamento dela já estava ruim há muito tempo. Tudo bem? Bom, é isso que eu queria ter conversado hoje com você. Espero que você tenha gostado. Falamos de insônia aqui. Compartilha essa live assim que ela entrar, a gravação entrar, compartilha com as pessoas que você ama, porque talvez esclareça para elas muitas coisas e traga qualidade de vida. Tá bom? A gente se vê segunda-feira, 8 horas da manhã, para mais uma live da Blindagem Emocional. Grande abraço, tchau!